Olha aí, galera, hoje a gente vai fazer uma abordagem aqui do sexto ano, no capítulo 6, a formação da Grécia. Então, olha só, aí no conteúdo de vocês, referente à segunda avaliação, ela faz uma abordagem do surgimento, a expansão, a propagação, a expansão da cultura grega no mundo, tá? Aí, professor, poxa, a gente está falando em grego, a gente está falando lá atrás, por que a gente tem que estar estudando isso aí? Tu pode estar te perguntando. Beleza, eu já vou te explicar. Entre outras características que a gente tem, em particular, algumas vieram dos romanos, outras vieram dos gregos. Como a gente está fazendo uma abordagem dos gregos aqui, eu pontuei algumas características que tu tem que ver assim, é importante a gente estudar esses caras aí, essa evolução até chegar nos dias de hoje, o que somos hoje, os brasileiros. Entre outros, olha só, os gregos tiveram características como a filosofia, a medicina, a democracia, o teatro e as Olimpíadas. Eu particularmente chamo a atenção para duas: a democracia e a medicina, não deixando de ser importante a filosofia, o teatro, as Olimpíadas, o culto ao corpo, a prática de exercícios físicos, tá? A participação popular, tá? Mas olha só, a medicina, hoje os grandes doutores que já praticam a medicina há milhares de anos herdam algumas características dos gregos. Os gregos que foram lá e pararam para estudar o corpo humano, os músculos, tá? Os tendões, o que era a função do cérebro, o que ele fazia, tá? Então, outras características é o desenvolvimento da medicina. Outra, da democracia. A democracia é o que? A prática que você tem de votar num representante político, extremamente importante para os dias de hoje. Então, outras características, como a matemática, a astronomia, a filosofia, a democracia, a participação popular, a medicina, tá? São características herdadas dos gregos. Por isso que a gente tem que estudar, beleza? A gente tem que ter uma noção. Os grandes historiadores fizeram uma divisão na história da Grécia em 5 períodos: o pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Professor, mas eu tenho que saber características de cada um deles? Seria bom, tá? Seria bom. Por isso que a gente tem que estudar. Olha só, o período pré-homérico, origem da Grécia, dos gregos, relatada por meio de mitos e lendas, marcado pela existência de duas grandes civilizações, a minoica e a micênica. Se cair, eu já fiz uma formatação bem simples para a gente entender aqui. Se cair questões, qual foi o período que surgiu as duas principais civilizações, entre elas a minoica e a micênica, tu sabe que foi o período pré-homérico, tá legal? E aqui, ó, período homérico. O mundo grego passa por uma grande ruralização, tá? Com a invasão dórica. Galera, é o seguinte, essas invasões dóricas aí foram povos que tu tem que entender que mesmo os gregos sejam tendo características extremamente importantes como a participação militar, eles eram organizados, tá? Mas eles sofreram invasões e invadiram também determinados povos, sempre através do que? Da força das armas. E nesse período aqui, classificado como período homérico, os gregos sofreram uma grande ruralização. O que é essa grande ruralização? Devido à invasão dórica. Ou seja, quando os dóricos chegaram e invadiram a Grécia, eles saíram e foram para os campos, tentar se esconder, tentar preservar sua vida, e houve essa ruralização. Então a ruralização é marcada, uma das características do período homérico. Fechou? Beleza. Pessoal, agora vamos falar um pouco do período arcaico. A gente já viu que só agora aqui já foram 1, 2. Período arcaico. Surgimento da polis,
modelo de cidade-estado grega, aumento da populacional, surgimento do alfabeto fonético. Tu fores ver que o arcaico já apareceram 3 características: modelo de cidade-estado grega, aumento populacional e o surgimento do alfabeto fonético. A cidade-estado, o que é uma cidade-estado? Cidade-estado é aquela que tem o que? Uma organização, fechou? Então, no período arcaico surge o que? A polis, que é uma cidade totalmente com a participação, mais evolução, arquitetônica, de saúde, tá? Houve o que? Um aumento populacional, houve o que? Depois das invasões dóricas, eles ressacharam os dóricos, eles fizeram o que? Se reagruparam, houve um período de calmaria, um aumento populacional, característico do período arcaico, tá? O alfabeto fonético, um alfabeto que até hoje traz heranças para nós, tá legal? E o período clássico, fortalecimento da cultura grega, tá? Florescimento, da cultura grega, tá? Que é uma das a expansão da cultura grega. E o período helenístico, difusão da cultura grega pelo Oriente. Então, se a gente for ver aí, é muita informação numa videoaula só. A gente vai estar voltando, tá? As nossas aulas presenciais aí, isso é só um pontapé, o reinício, tá? Da nossa atividade, se Deus quiser, desse ano letivo de 2020, falou? E a formação da Grécia está dentro da segunda avaliação de vocês, da galera do 6º ano, fechou? Lembrando que a gente vai fazer atividades, a gente vai fazer aulas presenciais, Deus quiser daqui a pouco, eu acho que essa semana a gente já está voltando para as aulas presenciais, tá? Então é isso, aqui a gente viu o quê? Que a filosofia, a medicina, a democracia, a participação popular, o teatro, a formação da expansão da cultura grega foi extremamente importante. Só para te ter uma ideia, os gregos e romanos agrupam para surgimento dos portugueses, dos europeus, dos espanhóis, tá? Dos italianos, que vieram colonizar depois, no caso do Brasil. Os portugueses vieram fazer a nossa colonização, miscigenação com os índios, trazendo essas culturas para cá. Fechou, galera? Então é isso aí. Um abraço aí do professor Rogério aí. A gente vai se ver, se Deus quiser, daqui a pouco aí, falou? Acompanha lá nossas aulas.